Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Pastor trainee, ele se confunde um pouco, esquece uma vida, mas quando ele chegar, vai melhorar, Paulo. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, e ao pastor Paulo, a toda a equipe de pastores, irmãos que trabalham com missões, que tenham missões no coração, certamente é algo que pulsa no coração da igreja e não em alguns irmãos. A única diferença é que alguns irmãos vão e outros ficam, não é? É a única maneira de cumprirmos o ID de Jesus, ir para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A única maneira é se alguns forem. A Igreja Cristã da Trindade está aqui, mas a Igreja Cristã da Trindade cumpre o ID de Jesus quando tem alguém lá na Índia, quando tem alguém lá na Zâmbia, quando tem. Então a igreja está em todos os lugares. Assim ela está cumprindo o ID de Jesus, não tem outro jeito, só assim. Por isso o envio de missionários, segundo Efésios 4, Deus separou alguns para irem, apóstolos, fundando igrejas, evangelizando, indo para outras ações, e assim cumprindo a missão, o ID de Jesus. E eu fiquei imaginando, quando o pastor Paulo diz que aqui está começando, eu fico imaginando quando vocês então ficarem adultos, como será, né? Porque se começando já tem todos esses trabalhos, quando ficar adulto então, aí já vai ser muito melhor, muito bom ainda. Graças a Deus pelo Espírito que se move no meio de vocês. Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Versículo de número 1, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De qual povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam
esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Os irmãos conhecem bem essa história, aqueles que nasceram em igreja evangélica, desde criança já aprendiam a história de Jonas. A história de Jonas é mais ou menos assim: Deus o convoca para uma missão, Deus o chama para ir até Nínive, capital assíria. E Jonas se dispõe, mas ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E no meio da viagem, Deus envia uma grande tempestade, como nós lemos. E os marinheiros começavam a jogar as cargas, jogar todo o peso para fora do navio. Mas não adiantou, até quando o capitão do navio desce até o porão do navio e vê lá um homem agarrado ao sono. E dá uma bronca naquele homem. Ele diz: olha, está todo mundo aqui quase que morrendo, está uma tempestade doida lá fora, as coisas estão horríveis e você aqui agarrado ao sono. E cutuca Jonas dizendo: meu irmão, vai orar para saber se esse negócio passa, vai buscar o teu Deus, acorda, desperta. E aí, não adiantando, eles lançam sorte, e a sorte cai sobre Jonas, o profeta. E os marinheiros perguntam: olha, o que nós faremos agora então? Porque a sorte caiu sobre você. Aliás, quem é você? De onde você vem? Qual é a tua ocupação? O que é que você faz da vida? Ele disse: olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus Criador do céu e da terra. Ele diz: bom, e o que nós vamos fazer com isso? Ele diz: a única chance de vocês salvarem é me jogando para o mar. E aí a tempestade vai se acalmar. Dito e feito, a hora que os marinheiros jogaram Jonas para fora, o mar se acalmou. Deus envia um grande peixe que engole Jonas, e Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. E lá alguns teólogos dizem que ele chegou a morrer, porque ele vai pegando o estilo de o estilo literário dos Salmos, de contrição, a ponto de dizer que as algas enrolaram sobre ele. E ali aparece uma palavra no hebraico, Sheol, o lugar dos mortos. Então alguns defendem que ele chegou a morrer para que o paralelo entre ele e Jesus fosse mais significativo ainda. Ele morre como Jesus 3 dias e depois ressuscita ao 3º dia, como Jesus cita em Mateus capítulo 12. Mas outros dizem: não, ele não morreu. De qualquer maneira, é no interior do peixe, do grande peixe, que Jonas percebe a sua missão. E Jonas tem uma revelação finalmente, que é lá no versículo 9 do capítulo 2. É muito interessante isso, porque ele termina essa peça literária, ele termina dizendo assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votarei, pagarei. E aí ele tem a grande revelação: ao Senhor pertence a salvação, a Deus pertence a salvação. Depois desse arrependimento de Jonas, depois desse percebimento, essa sensibilidade do que ele fez, do projeto de Deus, o peixe vai, literalmente a Bíblia Sagrada diz que vomitou Jonas em Nínive. E lá em Nínive ele prega meio zangado, porque ele não queria pregar, ele não queria ir para lá. E no versículo 4 do capítulo 2,
ele prega um sermão muito curto, muito objetivo. Eu poderia arriscar dizer com toda a reverência, meio até desaforento, como dizia minha avó. Desrespeitoso. Ele diz assim: ainda 40 dias e Nínive será subservido. Em outras palavras, diz: 40 dias, juízo, vai cortar a cabeça, tchau. Cada um por si, Deus por todo. Ele faz um sermão curto, objetivo. Qual não é a surpresa que mais de 120 mil homens, 120 mil pessoas se convertem, se arrependem. O próprio rei, o rei assírio, ele se cobre com panos de saco, em arrependimento. E aí que Jonas fica mais bravo ainda. Ele diz: eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor é um Deus que ia perdoar, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que essa missão ia dar certo, eu sabia que o Senhor ia salvar essa gente, eu sabia que não viria fogo do céu. E ele fica bravo. É o único profeta que tem uma missão, faz um sermão pequeno, igual corpo de adolescente, braço comprido, cintura grossa, perna fina, e dá certo. Um sermão todo desconcertado, prega lá, dá certo, e ele ainda fica bravo. Aí ele está sentado, Deus faz crescer uma planta, e essa planta lhe protege do sol, e ele fica feliz, e como parece que ele gostava, dormiu. Mas durante a noite Deus envia um verme, esse verme come toda a planta. E aí no dia seguinte o sol bate na cabeça de Jonas, provavelmente careca. E ele fica muito bravo, cheio de razão. E aí o livro termina no capítulo 4 com uma pergunta. Deus dizendo para Jonas assim: Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas, está certo um negócio desse? Mas por que, Senhor? Quer dizer, você encheu de compaixão, se encheu de ira, porque uma planta que você não cultivou, que você não plantou, ela cresceu pela manhã, morreu à noite. Essa planta não te custou nada, e você ficou cheio de dedo, cheio de razão, porque ela morreu. Teve compaixão da planta. Eu não teria compaixão de 120 mil pessoas que estavam perecendo em Nínive e que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Está certo isso? Quer dizer, você se enche de compaixão pela planta e eu não posso me compadecer de 120 mil pessoas que iam morrer sem salvação. Está certo, Jonas? E termina no versículo 11 isso: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Está certo isso? E termina o livro. Nós não sabemos, se Jonas respondeu alguma coisa, se ele disse: Senhor, é isso mesmo, me perdoa, ou se ele disse: mas também não é bem assim, a gente precisa ver direito e tal. Não sabemos como termina esse livro, o que Jonas fala para o Senhor. Lá no céu talvez a gente saiba, mas o livro termina assim. E por que numa conferência missionária é importante lembrarmos do profeta Jonas? Porque ele recebe uma missão. É o único profeta do Antigo Testamento que recebe a missão para pregar em território estrangeiro. Nenhum outro grande profeta prega em território estrangeiro, profetiza em algum território para fora de Israel. Jonas é pinçado do meio dos profetas. Jonas é por volta do ano 700 a.C. Ele está profetizando no Reino do Norte, e ele é chamado para pregar a mensagem de arrependimento lá na capital da Síria, Nínive. E Jonas, como missionário, ele tem que aprender uma grande lição, além de várias lições, e que eu creio que nós também necessitamos aprender. É que Jonas é o livro do milagre. Vamos repetir junto isso: Jonas é o livro do milagre. Mais uma vez: Jonas é o livro do milagre. Só agora os campeões brasileiros. Jonas, não, eu vou repetir, só os palmeirenses. Jonas é o livro do milagre. Foi a melhor de todas. Foi a melhor, é um milagre. O milagre não gostei dessa piadinha. Não.
Jonas é o livro do milagre, e vocês vão entender por quê. No versículo 1, Jonas é chamado por Deus para ir a Nínive. Isso é interessante, a maneira como diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, ou Amitai. Significa que é um profeta que já está em atividade, é alguém que já está na igreja trabalhando, não é alguém que está aposentado, não é alguém que está começando a carreira ministerial, não é algum jovem trainee, não. Jonas era considerado um grande profeta em Israel. No segundo livro de Reis 24, ele profetiza que a nação de Israel teria um crescimento, uma prosperidade temporária, e acontece. Ele tem crédito. Jonas é um profeta de grosso calibre, e ele já está exercitando o ministério, como muitos de nós, que já estamos exercitando o ministério, já estamos vivenciando a vida cristã. E Deus o chama dizendo: Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá até Nínive e pregue aos ninivitas. Por quê? Porque a sua malícia, versículo 2, subiu. A sua malícia chegou num ponto muito alto. E eu quero que você vá lá e apregoe o arrependimento daquele povo. E Jonas, ele se dispõe, mas ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Tarsis, norte da Espanha. Nínive, a leste. Ele vai exatamente em direção oposta à vontade de Deus. E por que Jonas é o livro do milagre? Porque a vida cristã se vive no milagre. É uma vida que se vive na dependência da graça. A vida cristã, missionária, arrojada, uma vida digna de ser vivida pelos seus filhos, é uma vida que se vive na completa dependência da graça divina. Como Zacarias 4, não é força, não é violência, é milagre, é vida, é graça, é misericórdia, é compaixão de Deus por nós. Ninguém vai a missões se não for impulsionado, energizado pela graça divina, pelo amor a Deus. Ninguém faz missões obrigado pela igreja, ninguém faz missões forçado. Missões é resultado de uma vida íntima com Deus, que entendeu a mensagem das boas novas, e por isso ele segue a caminho daquela vontade, daquele que lhe amou primeiro. Mas quando nós estamos diante dessa decisão, Nínive e Tarsis era a cidade que todo mundo queria ir. Alguns historiadores dizem que Tarsis era Shangri-La do Velho Testamento. Era o lugar onde todo mundo gostaria de ir. É o lugar onde até o mais bobinho queria estar. Seria hoje a Disney em Miami. Seria alguns anos de compra em Miami Beach. Todo mundo quer estar lá. Todo mundo quer estudar em Harvard. Todo mundo quer jantar em Paris. Mas Nínive, ninguém quer chegar. Madrugada passada chegaram 4 missionários que foram até tentar entrar no sul do Sudão. E nós fomos buscá-los, foram na igreja e foram embora ontem à tarde. E eu disse: como é que está lá? Eles foram por Moçambique, visitaram as igrejas em Beira, depois eles subiram por Uganda, e de Uganda chegaram no sul do Sudão. E ele disse: pastor, nós não conseguimos entrar no Sudão. Se você tem acompanhado, o Sudão é um país hoje em alerta. Ele disse: nós chegamos perto, estávamos com a missionária que está em Beira e está entrando agora no Sudão. E quando nós olhamos, ela disse: pastor, olha, chegamos à fronteira. Ela apontou, ele disse: nós começamos a ver tumultos, brigas. E o exército dizendo: olha, se vocês entrarem, a Polícia Federal ali, que faz a entrada e saída do país, se entrar, nós não garantimos a vida de vocês. E aí essa missionária disse: pastor, se o senhor quiser entrar,
eu não tenho a minha vida por preciosa, vamos. O outro que tem no Acre a esposa e 3 filhos, diz: pastor, se o senhor disser sim, eu estou disposto a morrer aí. E aí eles oraram e Deus disse: não, vocês vão a um campo de refugiados. E eles chegando ao campo de refugiado, quase 1,5 milhão, 2 de sudaneses, ali um estado de miséria. E eles foram ali falar e Deus disse: fala para esse povo. E deu a mensagem direta, dizendo aos líderes: arrependam-se, arrependam-se. E aí eles foram contando os testemunhos, um pequeno avivamento que Deus deu lá, numa parte do campo de refugiados. E dizendo: pastor, os missionários estão indo embora, ninguém quer ficar aqui no Sudão, está muito ruim, está muito difícil, está muito complicado. Há lugares que ninguém quer ir, há lugares que não é o nosso desejo. E eu e você, se você já tem alguns anos de vida cristã, você sabe disso, que muitas vezes nós chegamos nessa decisão entre Nínive e Tarsis, entre o lugar da missão divina e o lugar do nosso desejo, o lugar do desejo humano, entre o lugar que Deus deseja, quer que estejamos, e o lugar que nós queremos estar. É o lugar lá na empresa, que eu queria estar naquela empresa, é o meu desejo, a minha vontade, mas a missão divina me manda para outra completamente diferente. Só um milagre para ajudar a gente a decidir. É a escola que eu queria estar, é a escola que eu queria, é a escola dos meus sonhos. E há a missão divina dizendo: mas eu quero você lá. É a casa que eu desejo e a missão que Deus tem para a minha vida. É o local onde a missão divina é realizada e aonde o desejo humano é realizado, e nós temos que decidir. E essa decisão não é fácil. Essa decisão não é uma decisão simples, é uma decisão de milagres, de graça, para nos ajudar a colocar nossa vontade debaixo do senhorio de Cristo, e dizer: envia-me a mim, como Isaías 6, o profeta, depois de uma experiência com Deus, ele diz: eis-me aqui, a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. É o Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Para isso, é graça divina, é milagre. Por isso que Jonas se dispõe sim, mas para fugir da presença de Deus, porque ele sabe do que Deus está falando. Quando Deus fala da malícia dos ninivitas, esse verbo no hebraico é o mesmo verbo que aparece em Gênesis, lá em Sodoma e Gomorra. O nível de crueldade, de pecado de Nínive, Deus equipara aqui ao pecado de Sodoma e Gomorra. Por isso que Jonas, ele não quer ir lá apregoar a mensagem do arrependimento. Por que não? Porque esse povo é cruel. Há uma figura que fala dos assírios. Há um assírio, um guerreiro assírio com o pé na cabeça de um suposto refém, e ele com a mão arranca a língua desse inimigo. Há historiadores que dizem que os assírios cortavam a face com faca para ficarem com cicatrizes expostas, para intimidar os seus inimigos, com cabelos todos espantados assim, aquelas cicatrizes. Eles raramente faziam reféns. Tanto que o reino do norte, quando é levado em 722, ele não volta mais às 10 tribos. O Israel com as 10 tribos, depois da separação, cativeiro assírio, não volta mais. Quem volta é o reino do sul, Judá. Se perde todas as genealogias. Trabalhei muito tempo com evangelismo com judeus.
E nós dizíamos: você sabe que você não sabe qual tribo você é. Judeu orgulhoso, judeu altivo. Moleque, o que é que você está me ensinando? Mas olha, Senhor, me desculpa, mas o Senhor não sabe qual genealogia, porque a sua genealogia se perdeu no cativeiro assírio. E aí eles calavam. Por isso que Jonas olha e diz: eu não quero ir para lá. E quando eu resisto à vontade de Deus, diz que Jonas começa, no versículo 3, a fugir da presença. O verbo no hebraico é paner, é fugir da face de Deus. Eu não consigo olhar mais para o olho dele. O olho dele começa a me constranger, porque o olho dele me lembra da missão. É um olhar muito parecido aqui com o que Jesus olhou para Pedro, depois que esse o negou por 3 vezes. Diz que Jesus o olha profundamente nos olhos. Qual é a reação de Pedro? Chora amargamente. Eu não sei qual é esse olhar, mas eu creio que um pouco parecido foi quando ele me olhou. Quando eu estava numa profunda crise, 18 e 19 anos, entre 18 e 19, não conheci o Senhor, e fui numa igreja na periferia de São Paulo, uma igreja muito pobrezinha. Alguém disse: vamos lá, o que está acontecendo? Põe a mão, o pessoal cai. Eu era muito esotérico, e eu fui de alguma maneira. Ele me olhou com aquele olhar. Nunca mais eu fui o mesmo. Eu saí e comecei a chorar em todo o culto. Eu lembro quando jovens de sábado, eu encostei na parede de chorar, e o pessoal perguntava: por que você está chorando? Eu disse: eu não sei, mas alguma coisa dentro de mim está mudando. Eu não sei o que está acontecendo, mas algo dentro de mim. Eu só chorava, e o dia inteiro querendo ler a Bíblia, conhecer as coisas. Deus, Deus, eu acho que é um olhar desse. Por isso que quando nós estamos em rebelião ou em submissão a Ele, eu não quero ver os olhos que são como chamas de fogo, porque de alguma maneira isso me constrange, me comove, mexe comigo e diz: não olha para mim assim, Senhor, não olha para mim, não olha para mim, porque o seu olhar mostra o meu pecado, o teu olhar de amor e compaixão me acusa. Filho, mas eu não estou te acusando, mas alguma coisa, minha consciência me acusa. Por isso que Jonas vai se dispondo, mas a fugir da presença do Senhor. Ele não quer olhar nos olhos do Senhor. Eu conversando com hoje pastor que trabalha na pastoral carcerária, na Fundação Casa e numa outra penitenciária, e ele falando, testemunho, gente conversando por muito tempo. Aí eu disse para ele: diz uma coisa, e se hoje ele tem 2 assaltos, a mão armada, foi no poço mesmo, e na solitária por 6 meses ele conheceu o Senhor. Ele disse: pastor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, quando por 6 meses me deixaram na solitária, num lugarzinho assim, sem janela, sem nada, servindo comida estragada. O senhor não imagina como Deus falou comigo. Foi lá que eu me converti. Não poderia ser coisa melhor do que a solitária. E hoje ele prega. E eu perguntei para ele: me diz uma coisa, se hoje viesse alguém te assaltar, o que você faria? E ele respondeu uma coisa que me marcou. Ele disse: eu olharia, eu aprendi isso na penitenciária. Ele disse: o que foi? Eu olharia na bola do olho dele. Falou assim: eu olharia na bola do olho dele. E claro, eu perguntei: por quê? Ele disse que quando a gente olha para qualquer pessoa na bola do olho, essa pessoa nunca mais esquece a gente. Ele disse: se eu olhar na bola do olho dele, isso a gente na penitenciária aprendeu. Se alguém morrer com o olho aberto e você olhando na bola dele matar alguém, nunca mais você tem paz, nunca mais você esquece. Eu olharia na bola do olho dele. Percebe por que Jonas olha o paner, afasta os olhos dele e se afasta? Porque certamente, se ele continuasse olhando, ele faria como Pedro, ele jamais esqueceria. E ele vai aos poucos saindo da presença do Senhor. E quando a gente vai se distanciando da presença do Senhor e não indo para o caminho da missão divina, o que resta, e isso eu tenho me preocupado no meu ministério e na minha vida, todas as vezes que nós vamos perdendo a compaixão,
Todas as vezes que nós vamos nos afastando da presença do Senhor, há no nosso coração a perda da compaixão. Quando nós estamos num lugar onde o nosso coração não está, nós nos tornamos seres sem compaixão e pior, céticos. O cético, cínico, que ele pode ver a dor, ele pode ver o sofrimento, mas isso não mais o sensibiliza. Jonas é capaz de dormir enquanto os marinheiros estão perecendo. Ele é capaz de se agarrar ao sono, enquanto mais de 120 mil ninivitas morrem em suas próprias concupiscências e pecados. O profeta que se torna cínico, cético, o ministério dele agora é um ministério de olhos enxutos. Talvez essa é uma das piores coisas que pode acontecer a um homem de Deus. É uma das piores coisas que pode acontecer a uma mulher de Deus, quando os olhos deles não mais derramam lágrimas. Eles são capazes de trabalhar com a morte, trabalhar com o sofrimento, trabalhar com a miséria humana, mas são frios, calculistas, racionais, cínicos e céticos, e dizem: é a vontade do Senhor Altíssimo. Jonas, o mundo está perecendo, a casa está caindo. Jonas, 120 mil ninivitas vão morrer sem saber discernir a mão esquerda da direita. Onde está você, Jonas? No fundo do navio, dormindo. Ninguém é de ferro. Estou com sono, pastor. Mas a mensagem bonita do Evangelho, que apesar disso tudo, Deus não desiste de nós. Deus olha para Jonas nesse vale da decisão e fez a opção pelo desejo humano, pelo lugar onde ele tem o controle, para o lugar onde ele tem o descanso, para o lugar onde ele chega a tomar apito aqui, tomar bronca de incrédulo. O capitão olha para ele e diz assim: meu amigo, paz, está acontecendo, acorda. O que foi? O que está acontecendo? Olha o que o capitão fala no versículo 6, você está com a Bíblia aberta. Levanta, para quê? Tem comida? Levanta, para quê? Para remar? Levanta, para quê? Está aí, leia o versículo 6 do capítulo 1. Levanta para quê, Jonas? Vai orar, meu irmão, invoca o teu Deus. Quem está falando para ele? É um idólatra, é um politeísta, é um incrédulo, é um ímpio. Jonas, acorda e vai orar. Jonas é um homem que seu ceticismo e cinismo o afastou do altar e da oração. Você vai ver Jonas orar só quando a morte se aprofunda. Ele vai voltar à oração lá no capítulo 2, no interior do peixe. Ele volta a orar, ele volta a se aproximar do altar do Senhor. É lá no capítulo 2, quando não tem mais nada o que fazer, quando ele já perdeu toda a esperança, ele volta ao ministério da oração. Porque quando nós vamos nos afastando da missão divina, quando nós vamos nos afastando do olhar dele, quando nós vamos buscando o nosso próprio desejo, o lugar onde nós temos o controle, o lugar do sossego e do sono, a oração não faz sentido. Mas a oração na vida de Jonas começa a ser resgatada quando ele está lá no interior do peixe. Ele começa a buscar a Deus, refletir sobre sua condição e diz: Deus, agora eu entendi, ao Senhor pertence a missão, ao Senhor pertence a salvação. E ele volta a orar, e ele volta de alguma maneira ao caminho proposto por Deus para a vida dele. Missões é o caminho proposto por Deus para a sua igreja, para mim e para você. Porque nós nos importamos com aqueles que perecem. Nós não conseguimos ficar agarrados ao sono, enquanto os homens estão se perdendo. Um testemunho que me marcou muito, eu ainda jovem, pastor Demétrio Coeve,
um pastor batista. Era um pastor já jubilado, com seus 80 e poucos anos, magrinho, baixinho, andava no Fusquinha. Não sei se ainda lembro do Fusquinha, mas aquele Fusquinha pequeno. E ele de terno e gravata. E ele disse: Ricardo, vamos comigo, nós fomos. Ele disse: olha, eu aluguei um salãozinho e queria que você fosse comigo. Eu disse: tá bom, pastor, vamos lá. Vamos lá. Ele disse: olha, eu aluguei um lugar e já ganhamos instrumentos. E eu fui e disse: legal, Ivan. Aí chegamos, era um lugarzinho assim, já viu aquele sobradinho onde você guarda a Brasília embaixo? Aí ele colocou ali, ele disse: olha, ali atrás tem mais uma sala que a gente pode pôr as crianças. Eu disse: pastor Demetrio, que bom. Ricardo, você me ajuda. E aí ele disse: vem ver os instrumentos que nós ganhamos. Quando eu chego lá, não sei se conhece um órgão de fole que você fica com o pé assim, ó, e fica e eu sabia tocar igual assim, um pouco igual o Adriel, tocava igual Adriel, assim, quase nada. E aí ficava lá e disse: vamos lá tocar, vamos lá. Ricardo, você faz o louvor? Eu disse: esse é o instrumento, pastor? É esse. E aí, indo embora, disse: pastor, quantos anos o senhor está? Ele disse: 80 e poucos. O senhor já jubilou? Ele disse: fui jubilado pela igreja, pastoreei não sei quantos anos. Eu disse: e aí, pastor? E aí ele me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse: Ricardo, eu me recuso a tirar e aposentar o uniforme, a colocar um pijama e um chinelinho e ficar arrastando o chinelo em casa. Enquanto Deus me der vida, eu não vou tirar o uniforme que Ele me deu. Aquilo me marcou. Eu me recuso a tirar o uniforme que Deus me deu. Eu vou morrer com o uniforme. Não queiram pôr pijama. Não venham querer que eu ponha pijama. Eu já estou com umas dores nas costas, cabelo branco. Aí o pessoalzinho fala de aposentar. Eu digo: que é isso, meu irmão? Que é isso? Jonas achou melhor ficar agarrado ao sono. Mas o capítulo 3, versículo 1, veja aí na sua Bíblia. E isso que eu acho tremendo desse Deus. Veio a Jonas a palavra do Senhor, veio novamente, veio mais uma vez a palavra do Senhor a Jonas dizendo: Jonas, eu ainda não desisti da missão, muito menos de você. Jonas, é você o cara. Jonas, eu não vou levantar um terceiro, eu não vou terceirizar o ministério. Jonas, eu não vou dar aos anjos esse teu ministério. Você é o profeta, você tem a palavra. É você o cara que vai lá pregar. É você que vai na terra dos ninivitas e vai dizer para que eles se arrependam. Caso contrário, o juízo virá sobre eles. Não tem um terceiro, não tem um outro obreiro, não tem um pastor trainee, tem você. E esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus que nos ama, e Ele não terceiriza a nossa missão. Essa missão é minha e sua. Se preciso for, Ele vai mandar tempestade. Se necessário for, Ele vai mandar capitão, dar uma bronca com você. Ele vai chamar o teu chefe, Ele vai chamar o teu professor que é ímpio, Ele vai chamar o teu patrão que é espírito, Ele vai levantar até mula para falar: é você que vai fazer essa missão. Eu acredito, eu aposto em você. Eu ainda não descartei você. Você para mim não é descartável. Você não é um objeto de segunda categoria. É você, desse jeito que você é. Dorminhoco, distraído, esquisito, gago, não interessa. Deus levantou um grande pregador, Moisés, mesmo sendo gago. Ele não transferiu o ministério de Moisés para qualquer outro. É você, Moisés. É você. E ele vem de novo com a palavra e diz: olha, Jonas, é você, vai lá e prega. Pregar o quê? Falar o quê? É você. E Jonas vai e prega. Sabe o que acontece? Todos se arrependem, porque ele entendeu que é de Deus a salvação. Esse projeto é divino, é eterno. Antes da fundação do mundo, Ele já planejou.
Antes da fundação do mundo, já havia esse propósito. A pergunta que se faz é: qual é a tua Nínive? Que você tem uma Nínive, isso não tem discussão. E meu irmão, guarda uma coisa, minha irmã, você vai gastar a sua vida de qualquer jeito. Se você ficar o dia inteiro dormindo, se cuidando, fazendo tratamento de pele, tomando vitamina, o teu corpo vai se desgastar. A tua vida vai se gastar de qualquer... Daqui 50 anos eu vou voltar, você se desgastou. Se você trabalhou na obra ou se você não trabalhou, se você ficou o dia inteiro fazendo massagem e comendo bem ou não. A pergunta é: no que você vai gastar a sua vida? A pergunta não é se você vai gastar a sua vida ou não, porque os anos vão se passar de qualquer jeito, você querendo ou não. O sol não vai parar por tua causa, para que você fique eternamente jovem. Mas o sol vai parar se a missão de Deus não for cumprida. Ele retarda o sol para que o seu propósito seja cumprido sobre a face da terra. Para que você entenda o propósito dele, para que ele te chamou. Então a pergunta não é se sua vida vai ser gasta ou não. A pergunta é onde você vai gastar a sua vida. Desde jovem, o que eu mais admirava, aqueles velhos pastores assembleianos, com sua voz rouca, desgastada, porque pastor pentecostal grita para Deus escutar, e eles gastam a sua voz, mas não gastaram a sua vida na Praça da Sé, vendendo escama de tubarão, óleo de peixe-boi. Eles gastaram a sua vida falando sobre a mensagem da salvação que é do Senhor. Por isso a voz deles está rouca. Outros cheios de dor aqui, cheio lá, porque estavam em missões trabalhando. No que é que nós vamos gastar a nossa vida? No que é que os nossos filhos vão se lembrar de nós? Qual é o legado que deixaremos a eles? Eu peço muito a Deus que quando os meus filhos se lembrarem de mim, eles se lembrem que o pai deles era um pregador da palavra, quase não tinha muito tempo, estava sempre lendo a Bíblia, estava orando, estava visitando, estava buscando alguém, estava fazendo. Eu ficaria muito triste se eles se lembrassem de mim como um grande empresário, um grande industrial, um cara que tinha 6 carros importados, 2 apartamentos triplex. Eu seria o mais infeliz dos homens. E eu peço a Deus que eles se lembrem de mim como alguém que amou a Deus, entendeu o propósito de Deus aqui na terra. Quando seus netos se lembrarem de você, eles vão se lembrar de você de que forma? Ah, vovô, o vovô era... minha avó, quando a gente entrava em crise, quando a gente entrava e tinha que decidir entre Nínive e Tarsis, nós corríamos à casa de vovó, ela dobrava o joelho com a gente, e aí Deus falava pela boca dela que ela era uma mulher de Deus. Ela não ficava sentada fazendo crochê, falando mal da vida de pastor ou da vida dos vizinhos. Era uma mulher que orava, jejuava, se dava, ela era uma guerreira. Minha avó hoje é memória para mim. Meu avô é um testemunho vivo de que Deus vive. Meu pai é alguém que amou a Deus. Meu pai ia na igreja, gravatinho, e pregava, e falava do Evangelho. Ele entendeu o chamado que Deus tinha para a vida dele. Ele não ficou gastando o seu dinheiro, vendo quanto era o saldo na poupança. Não ficou na associação dos aposentados, jogando dominó. Não ficou assistindo novela e falando mal do governo. Ele saía, enquanto Deus deu vida a ele, ele pregava a mensagem do Evangelho, porque ele entendeu que a salvação é do Senhor, e Deus o levantou para ser um mensageiro da palavra dele. Como é que vai ser lembrado o dia que você for? Qual é a memória que marcará os teus filhos e os teus netos? É isso que importa na eternidade. Quando estivermos entre Nínive e Tarsis, só um milagre para irmos a Nínive.
Vamos orar. Pai, eis-nos aqui. Envia-nos. Ajuda-nos em nome de Jesus a nos submetermos à gloriosa vontade do Mestre. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver a vida do Evangelho. A vida de Cristo em nós, a esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Leva-nos aos teus caminhos. Não desista de nós. Manda peixe, manda vento, manda tempestade, manda capitão, manda mula. Mas não nos deixe perdidos em nossos próprios desejos e motivações. Queremos servir a Ti, nossa única esperança. Amém.